Eu queria pedir você para abrir sua Bíblia aí, no livro de Números, capítulo 27. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Quem achar, diga amém. Muito bem. Diz o seguinte: E chegaram as filhas de Zelofeade. Eu queria que você prestasse bastante atenção nos detalhes. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, na porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Mas ele morreu no seu próprio pecado e ele não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porque ele não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar para elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Glória a Deus por isso. Vamos orar mais uma vez. Oh, meu Deus, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado pela riqueza da tua palavra. Obrigado por revelar teus segredos para nós, Senhor. Nós te pedimos essa manhã que o nosso coração se encha, Senhor, da tua palavra, da tua verdade. E que a gente saia daqui, Senhor, sabendo exatamente o que o Senhor quer que a gente faça. Então, nós estamos de coração abertos para receber o que tem do céu para nós nessa manhã. E já te agradecemos pelos frutos da palavra, em nome de Jesus. Amém? Ô, gente, quero falar de uma coragem de 5 mulheres aqui, que isso serve para os homens, para as mulheres, uma lição poderosa. Olha, dizem que atrás de uma mulher muito forte tem um homem desorientado. Você achou que a mensagem, né? Pois receba, irmão. Tem. Mas aqui eu quero te falar de outra coisa. Esse aí é muito válido. Mas eu vou te explicar por quê, que atrás de uma mulher forte tem um homem desorientado. Porque, olha só, gente, tem mulheres que são muito fortes. Mulheres dominadoras, mulheres controladoras, porque a mulher tem uma visão muito geral das coisas, né? E ela tem uma coragem, assim, que quando ela descobre a força que ela tem, às vezes ela perde até o controle um bocadinho, porque ela vê tanta coragem que ela vai, né, e não controla muito bem as coisas. E aí, a mulher, quando ela é assim, ela costuma não dar muita razão para o homem, certo? Principalmente se for uma mulher colérica. Não dá para a gente falar de temperamento aqui agora, mas quando é uma mulher colérica, ela passa por cima que nem trator, tá? Então, ela costuma não dar razão. Ela sempre tem a última palavra. Aí tem uma história de uma que o marido estava discutindo com ela, e aí ela foi e falou com ele: Você tem razão. Aí ele ficou desnorteado, ela nunca tinha dito isso. Foi a primeira vez que ela discutiu com ele, e ele falou que ela tinha razão, e ele não sabia o que falava depois de uma coisa dessa. Aí ele passou para o grupo dos amigos. Ele ficou mudo, saiu para o banheiro, pegou o WhatsApp, passou para o grupo dos amigos. Falou assim: minha mulher pela primeira vez falou que eu tenho razão, e agora? Depois que a gente fala depois disso? O que fala depois dessa fala? Eu nunca passei por isso. Aí um amigo falou: cara, eu não sei não cheguei nesse nível de relacionamento ainda. Aí o outro falou assim:
cala, não abre a tua boca, só corre. Corre porque é armadilha. Então, gente, quando a mulher é forte, se prepara, porque aí vem. E eu quero falar para você de 5 mulheres fortes aqui. As filhas de Zelofeade, elas são 5 mulheres que é impressionante, né? Que ninguém nunca mais falou delas, mas nem precisou, porque o que elas fizeram marcou a história, marcou gerações. E Deus foi tão incrível, né, no relato, que ele deixou o nome das 5 registrado. Então, às vezes, tem pessoas que fazem uma coisa na vida, mas isso marca a vida dela para sempre. Não é? Tem gente que acha que precisa fazer um monte de coisa. Às vezes você faz uma coisa com excelência e aquilo ali coloca teu nome na história. Você muda gerações por isso. Não é? Essas mulheres, elas foram muito corajosas. Mas eu vou falar sobre que tipo de coragem é essa. Essas mulheres, elas não... Mulher naquela época não contava. Não é isso? Mulher não tinha voz. A cultura não favorecia a mulher naquela época, e a lei também não. Essas mulheres, naquela época, a herança ia só para os homens. Tá? Só que essas mulheres aqui, o pai morreu, não tinha irmão, não tinha marido. Elas estavam só elas, só 5 mulheres, fim da linha. Essas mulheres não tinham recurso para viver, e a lei dizia que elas não tinham direito a nada. E elas tiveram a coragem de desafiar a cultura, a lei, e se juntar, e as 5 foram, vocês viram aqui, diante de Moisés, da tenda da congregação, diante dos príncipes, diante de toda a congregação. Elas chegaram diante de todas as autoridades e disseram, não é justo. Nossa, pensa aí. Pensa você lutar contra a lei, contra a cultura, enfrentar autoridades e dizer, não é justo. Nós queremos a possessão que é direito do nosso Pai. É muito forte o que essas mulheres fizeram. Mas essas mulheres são como nós. Elas não têm nada diferente da gente. Nós podemos desafiar também. Aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente tem condição de fazer também. Essas mulheres eram como nós, aliás, essas mulheres tinham mais dificuldade do que nós temos hoje. Porque hoje a gente conta, hoje a gente tem voz, hoje a gente tem direitos que elas não tinham. E onde nós estamos hoje que a gente não está escrevendo o livro, nosso livro na história? O que a gente está fazendo hoje que a gente não está fazendo diferença nessa vida? Que tipo de vida a gente está levando, que a gente está passando em branco, em vão? Nós estamos aqui para mudar vida, nós estamos aqui para mudar história, nós estamos aqui para fazer diferença. Essas mulheres fizeram diferença. Agora, o interessante é o seguinte, aquilo ali chegou ao fim da linha para elas. Não tinha mais jeito. Elas não tinham mais, elas não iam ter direito a nada, e elas não tinham marido, elas não tinham irmãos, o pai tinha morrido. Foi o fim da linha. A gente não pode esperar chegar ao fim da linha para tomar uma atitude. Às vezes, gente, acontece isso, você fica no comodismo a vida inteira, e aí uma hora Deus fala assim, vou ter que mover as águas da tua vida. Aí ele manda tempestade, aí ele manda furacão, aí ele manda algum movimento, porque a gente não levantou conscientemente. A gente não levantou por boa vontade, a gente não levantou por consciência. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Certo? Então, hoje, a gente está aqui por uma grande oportunidade de levantar pela consciência. Sabendo que é isso que Deus quer que a gente faça. Para não esperar chegar ao fim da linha. Para não esperar Deus ter que fazer um turbilhão na vida da gente para ver se a gente desperta e se a gente acorda. Que a gente saia daqui com alguma definição do que a gente vai fazer de diferente para fazer diferença para outras gerações. Porque foi isso que essas mulheres fizeram. Elas mudaram a história. E não foi só da vida dela, não, gente.
foi da vida de todas as mulheres depois. Essas mulheres levaram algo para Moisés, e Moisés pegou o que elas levaram e levou para Deus. Olha, foi tão impactante o que elas fizeram, que Moisés podia definir a história ali mesmo. É ou não é? Moisés podia falar assim, não, querido, você não está entendendo. A lei diz isso. As coisas são assim. Mas eu acho que Moisés ficou tão impactado de ver a coragem daquelas mulheres, que ele falou, não, vou ter que apresentar esse negócio para Deus. Tá certo? Então, Deus vai ver a sua coragem e vai colocar a mão no seu projeto. Amém? Ele vai ver o quanto você é forte para encarar esse desafio. Agora, para que a gente saiba e tenha coragem para fazer alguma coisa, a gente precisa saber se é justo. Essas mulheres chegaram, a primeira coisa que elas falaram, não é justo. O que você quer é justo diante de Deus? Foi justo diante de Deus. Deus aprovou os planos delas. Deus mudou a lei. Deus mudou a história por causa daquelas mulheres. Mas elas sabiam que era justo. Não adianta, gente, a gente desenvolver grandes projetos porque a gente tem vontade. Porque você quer. Precisa ser justo diante de Deus, você está me entendendo? Ideias, todos nós temos. Criatividade, todos nós temos. Mas não é a questão de só criatividade e boas ideias. É saber se ela é justa diante de Deus. Senão você vai pedir a Deus como, se algo não for justo diante dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, se nossos planos, nossos projetos são justos diante de Deus e se não são egoístas. O que essas mulheres fizeram não mudou só para elas. Deus falou, a partir de hoje, toda mulher que não tiver irmão, toda mulher vai ter direito, a partir de agora, à herança dos seus pais. Não foi benefício só para elas. A Bíblia fala, pedi e não recebeis, porque pedi mal. E o que é pedir mal? É pedir egoístamente. É você pedir só para você. É você não pensar que você é agente de transformação do reino de Deus nessa terra. O que nós estamos fazendo aqui, gente, Deus não vai fazer as coisas para a gente só por causa dos nossos belos olhos. Deus vai fazer porque nós somos instrumento dele de transformação, para que o plano dele nessa terra se realize. Amém, gente? Então a gente não pode pensar de forma egoísta. Eu gostaria disso, eu queria isso, eu queria meu nome na história por causa disso. Não, o seu nome vai na história, querida, em consequência do que você faz. Você não pode fazer para o seu nome ir para a história. Está me entendendo? Essas mulheres não tinham noção que a gente estaria aqui hoje, séculos e séculos e séculos depois, falando delas. Elas não tinham noção disso. Às vezes, uma vez eu vi uma mensagem muito linda sobre construção de catedrais. Quem constrói uma catedral não vê ela pronta. Porque ela leva séculos para ser construída. Mas é a força daquelas pessoas, é a consciência daquelas pessoas de fazer o melhor, que faz com que a catedral dure para sempre. Eu nunca vi, a não ser se tiver uma guerra, uma catedral cair. Não é não, gente? A não ser que seja bombardeada. Não é? Mas ela é feita para durar para sempre. Mas aquela pessoa que estava construindo sabia que não ia ver aquela catedral. Quem fez o fundamento da catedral sabia que não ia vê-la pronta. Mas ele construiu pela consciência do que ia acontecer no projeto pronto. É isso que a gente tem que fazer. Você tem que fazer algo para Deus, não pensando no resultado que vai ter para você, mas no resultado para o Senhor. Porque o nosso nome, querido, se não tiver em nenhum livro para alguém ler, vai estar no livro da vida. Amém? Pode não estar em nenhum livro na terra. Pode outras pessoas não lerem. Mas o que importa é que Deus vai ler. Aliás, Deus está lendo. Deus está lendo tudo que está acontecendo aqui. Deus está fora do tempo. Então Ele sabe exatamente quem vai sair daqui e vai cumprir o propósito dEle. Amém? E que seja cada um de nós. O que não quer dizer que Deus não faça algo como um mimo para nós. Deus mima também, gente. Deus é um pai que quer filho forte.
Por isso ele não fica pegando no colo quando a gente sabe andar. Tá certo? Deus não pega no colo quem sabe andar. Então, cuidado para você não atrofiar teus filhos. Cuidado para você não atrofiar as pessoas que estão à sua volta, para você fazer tudo por elas, ao invés de deixá-las crescerem. Porque Deus não faz isso não. Tá? Deus deixa a gente crescer. Ele só faz aquilo que a gente não dá conta. O que a gente dá conta, Ele espera para você fazer. Tá me entendendo, gente? Na tempestade, quando Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo e a tempestade acontecendo. E Jesus ficou dormindo por um tempo. Porque Ele já tinha pregado sobre fé. Ele já tinha falado sobre aquilo, que a fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ele já tinha falado sobre isso. Ele ficou ali quietinho, dormindo, para ver se, quem sabe, alguém entendeu o que eu falei e alguém deu ordem para o mar. Porque se Ele tivesse dado com fé, teria acontecido. Então, às vezes, Deus demora porque Ele fica esperando você fazer. Porque você já tem a capacidade, Ele já deu, Ele já ensinou. A palavra já foi liberada. Então, agora vamos fazer. E aí a gente acha que Deus está demorando. Tá não, querida, porque Ele já te capacitou para fazer. Você que está demorando a dar um passo. Tá me entendendo? Então, Deus mima a gente assim. Ele faz coisas assim que são próprias só para cuidar da gente. Mas Ele também te empurra para ser a pessoa que Ele te trouxe para ser, para você crescer. Quando fala em mimo, às vezes, quando eu estou no meu consultório lotado, e eu falo assim, como é que eu vou dar conta hoje do dia? Porque aí eu já estou esgotada. No meio da tarde alguém falta. Aí eu sei, Deus cancelou, entendeu? Porque eu precisava daquele tempo de descanso. São detalhes que Ele cuida da sua vida. Me lembro de uma missionária amiga minha, que ela ia para a África. Ela amava aquele trabalho lá. E ela não gostava nem de voltar para o Brasil nas férias. E aí, ela lembra que ela dizia que ela teve malária várias vezes, mas aquilo lá era a paixão da vida dela. E aí, um dia, ela acordou orando e ela falou assim, Senhor, me perdoa hoje. Mas eu vou confessar para o Senhor, porque o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Que vontade de comer biscoito de recheio, Senhor. Que vontade de usar o meu desodorante, Senhor. Que vontade de tomar banho com aquele sabonete que eu gosto. E ela contando isso para a gente, emocionada. Diz ela que acabou de orar, bateram na porta com a encomenda que veio do Brasil. Com biscoito de recheio, desodorante, tudo que ela queria. Entendeu? Aí quem não tem fé, quem não entende as coisas de Deus, fala assim, mas não deu tempo, ela pediu. Gente, quem diz que Deus está no tempo? Deus está aqui atrás, ó. Ele está fora do tempo, o tempo está acontecendo aqui. Ele está vendo ontem, hoje e amanhã. Aí ele sabe que hoje você vai pedir uma coisa, aí ontem ele já providenciou a entrada daquilo para hoje. Certo? É assim que as coisas funcionam com o Senhor. Então, não tenha medo, querido. Não tenha medo de desejar, não tenha medo de querer. Se tiver, se Deus quiser, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. E não fica colocando empecilho para coisas grandes que você queira, não. Às vezes você sonha coisas e fala assim, mas Senhor, mas isso aqui é ousado demais. Ousado para Deus, querido? Ousado para Deus? Deus mudou a lei, Deus mudou a cultura, Deus mudou tudo. Sabe por quê? Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Então não temas, não tenha medo de grandes projetos. Não tenha medo de ousadia, não tenha medo, querida, de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, mesmo que seja algo muito grande. Agora, essas mulheres, a gente diz, essas mulheres foram mulheres de coragem. E o tema que eu coloquei para essa mensagem de hoje foi coragem. Mas existe um engano muito grande em relação à coragem. Porque tem muita gente que quer fazer alguma coisa e fala assim, mas eu ainda estou com muito medo ainda. Aí você fica esperando porque você ainda está com medo. Eu queria te perguntar alguma coisa. Você acha mesmo que aquelas mulheres não tiveram medo? Como é que sai de casa 5 irmãs e fala assim, vou falar com o líder, vou falar com a congregação toda, eu não tenho voz, eu não tenho direito, a lei é contra mim, mas eu vou lá. Eu vou lá porque eu quero, estou com vontade. Não, querido, o coração devia estar disparado. Elas foram falar com a autoridade máxima. Elas foram falar para a congregação inteira.
Elas foram desafiar a lei. Elas foram dizer assim, eu quero que você mude a lei por nossa causa. Então, não tinha medo nelas? Lógico que tinha. Se você esperar o medo sair para fazer alguma coisa, você não vai fazer nunca, querido. Porque o medo faz parte da vida da gente. Medo é natural, medo é normal. A gente tem que ter medo, porque medo é prudência. Nós precisamos do medo para se transformar em prudência. Quando o medo paralisa você, que ele é um problema. Me entendeu? Pessoas que não têm medo, existe uma doença, que eu não lembro o nome aqui agora, que é de pessoas que não têm medo. Sabe aquelas pessoas que atravessam por cabo de aço de um prédio para o outro? Que fazem coisas assim mirabolantes? Essas pessoas, a maioria delas tem essa doença. Elas não sentem medo. Isso é um problema no cérebro dessas pessoas. Então, não ter medo é um problema. A maioria delas morrem. Porque quem não tem medo arrisca a vida. Seja manso como uma pomba, mas prudente como a serpente. É essa prudência, é esse medo, se chama prudência. Agora, se o medo te paralisar, quando você quer fazer alguma coisa, quando você tem algo para fazer, e o medo te para, mesmo sabendo que aquilo ali é de Deus para você, aí sim, o problema é sério. Porque aí você está travando o propósito de Deus na sua vida e travando o propósito de Deus na vida de outras pessoas que você seria usado para elas. Então, a gente vai com medo mesmo. A gente vai e o medo passa na caminhada. Você decide ir e o medo sai no caminho. Não dá para ficar aqui paradinho esperando ele ir embora. Dá um passo, querido. Aí tem gente que fala assim, mas não sei se vai dar certo. Você acha que elas sabiam que ia dar certo? Elas tinham garantia alguma de que ia dar certo? Nenhuma. Eu acho que se colocasse ali na porcentagem, ela ia falar assim, a gente tem 1% de chance. Não é isso? Mas elas foram a si mesmas, sem garantias. Sabe o que trava muitos projetos de Deus? É a gente querer garantia das coisas. Mas e se der errado? E se eu não conseguir? E se isso assim acontecer? Elas também pensaram no e se, mas elas foram. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés. Imagina uma lâmpada amarrada nos pés. Se eu coloco uma lâmpada aqui, ilumina lá na frente. Se eu coloco uma lâmpada nos pés, vai iluminar o quê, querido? Só um pedacinho pequeno. Se eu quiser saber um passo a mais, o que eu tenho que fazer? Dar um passo. Aí ela vai iluminar um pedacinho a mais do caminho. É isso que Deus faz. Ele dá aos poucos. Sabe por quê? Ele dá aos poucos. Você sabe por quê que ele dá aos poucos? Porque se ele te der o resultado final, você não fez por fé nele, você fez por fé no resultado. Pode dar um glória a Deus aí? Deus não quer que você creia no resultado, Ele quer que você creia nele. O alvo é acreditar no Senhor, querido. É acreditar no Deus Pai, que a criança pula e não fica medindo se o pai vai ter força ou não. Já viu criança quando se solta no colo do pai? Você acha que ela fica pensando assim, o peso do meu corpo é tanto, a altura aqui é tanta, se eu cair com a velocidade vai dar tanto, será que meu pai tem força? Não, ela não pensa não. O pai abriu os braços, ela se joga. E é isso que Deus quer que a gente faça. Quando Ele fala assim, vem, você se joga, querido. Ele dá conta de te segurar. E Ele vai honrar a sua fé de ter pulado. Amém? Agora, para isso, para você ter essa força e essa coragem, você tem que estar alicerçado na verdade. Tá? Verdade, gente. Não adianta artimanha na obra de Deus. Não adianta falcatrua. Não adianta você armar para poder o caminho ficar mais curto. Não adianta você pensar assim, os fins justificam os meios. Com Deus, não. Com Deus, o meio tem que ser verdade, o fim tem que ser verdade, o início tem que ser verdade. Tem que ser verdade do início ao fim. Tá certo? Na verdade, não adianta encurtar o caminho. Outra coisa que essas mulheres fizeram, elas foram juntas.
Ninguém se acovardou, tá? Podia falar assim, vai a mais velha. Vai a mais velha, que tem mais autoridade. Ou a outra, ou podia falar assim, vai a mais nova, a caçulinha, quem sabe vão ouvir a caçula. Não é isso? Mas não, foram as 5 juntas. Eu imagino aquelas 5 de braço dado chegando, 5 mulheres de braço dado chegando juntas, já pensou? Que moral, né? As 5 foram juntas. Você sabe por quê, gente? Porque a união fortalece demais. A gente precisa de estar junto. Gente, as coisas vão ficar difíceis. E se a gente estiver isolado um dos outros, a gente não vai conseguir ter força. O cordão de três dobras não se rompe, não é assim? A gente precisa um do outro. Tem muita gente querendo chegar sozinho. Jesus chamou, mandou de 2 em 2. Tem gente querendo estar sendo projetado sozinho. Não vai dar. A gente precisa primeiro vencer o ego para fazer a obra de Deus. Antes de você pensar no teu projeto, tenha como projeto vencer você mesma. Você mesmo. Porque o nosso ego é o nosso inimigo. Ele só quer bajulação. Ele só quer estrelato. Só que aqui a estrela é Jesus. Aqui, todos nós aqui temos uma função diferente. Numa igreja, querido, todo mundo tem uma função. Na igreja, a faxineira da igreja tem uma função importante. Porque se um visitante chegar e encontrar uma igreja suja, a impressão que vai causar para ele vai ser de descaso. Você entende como é importante? Aquela irmãzinha de oração que está lá na salinha de oração, que ninguém está vendo, mas está intercedendo pela igreja, ela é muito importante. Todo mundo é importante na obra de Deus. É tão importante quanto quem está aqui em cima ministrando e pregando. Então, tem pessoas, infelizmente, que dentro da igreja ela quer escolher o lugar para estar, para poder servir a Deus. Eu conheço um pastor que tem um trabalho enorme por causa disso. Uma vez ele queria reestruturar a equipe de oração, aí uma irmãzinha falou, se eu não for a líder, eu não quero, vou sair da igreja. Ou você quer servir a Deus ou servir a si mesmo, você tem que decidir. Se você quer servir a Deus, vai ter que ser do jeito dele, querida. E a honra sua é a honra de servir ao Senhor. Não servir ao seu ego. Então a gente precisa vencer o ego. Hoje tem muitos líderes que estão querendo liderança por projeção. Muitos líderes que não querem ouvir os outros. Gente, você pode liderar qualquer coisa, a igreja do tamanho que você quiser. Você precisa ouvir Deus em primeiro lugar. Mas você tem que entender que você precisa escutar pessoas também. Não quer dizer que a igreja é uma democracia, que você vai ver a opinião da maioria. Não, a opinião dentro da igreja é a opinião de Deus, tá? É essa que tem que prevalecer. Mas tem muita gente que às vezes, tem líderes que estão tomando posição errada. E alguém enxerga, alguém percebe, alguém vê, mas ele fala assim, o líder sou eu, quem manda aqui sou eu. Então ele não quer liderar, não, ele quer ser estrela. E a gente tem que vencer isso, gente. Se nós não vencermos isso, a gente não vai estar lutando pelo reino de Deus, não, a gente está lutando pelo nosso reino. É você que quer reinar, não é Jesus reinar na sua vida. Isso é preciso ser feito. Uma vez eu vi num filme, uma fala muito interessante. Um dono de uma empresa uma empresa muito forte, um líder muito bem sucedido, e ele contratou uma pessoa que era muito boa de uma outra empresa, e essa pessoa nessa outra empresa não era valorizada, e ele aproveitou, pegou aquela pessoa e deu muitas regalias para ela, deu um escritório bacana, e, enfim, deu para ela aquilo que ela merecia. E aí, no primeiro dia de trabalho dela, era uma pessoa inteligente, cheia de projetos, ela chamou o dono da empresa e falou assim, olha, eu tenho alguns projetos para começar, e um deles é o projeto tal, que eu gostaria de falar isso, aquilo, e eu quero uma reunião com o senhor para eu poder propor isso e ver se o senhor tem uma ideia melhor, se o senhor quer corrigir o que eu vou falar, o que eu estou te propondo. E ele falou assim, não precisa nem me falar, você é muito competente, pode fazer. Aí ela falou assim, mas você não quer avaliar primeiro? Aí ele disse uma coisa que ficou para mim e eu guardei. Ele disse assim, eu ando com pessoas, eu trabalho com pessoas que sabem mais do que eu, que são mais espertos do que eu, e eu sei escutar. Isso é ser um líder.
o foco dele não era o nome dele. O foco dele era a empresa dele crescer. E para isso ele precisava escutar pessoas. Para isso ele precisava ouvir pessoas. Gente, o nosso foco é o reino de Deus. Você está me entendendo? É o reino de Deus crescer. Então a gente tem que aprender com pessoas que sabem mais do que a gente. Você tem que escutar, você tem que acompanhar, você tem que aprender com quem sabe mais do que você. Senão a gente vai ficar no mesmo lugar a vida inteira. Aleluia. Amém, gente? O evangelho é o nosso projeto. Então vamos olhar para ele com um carinho, entendendo que não é a disputa de ego que vai fazer a glória de Deus se manifestar. Mas vai ser o trabalho que a gente vai fazer unidos para que Jesus possa ser conhecido através da nossa vida. Amém? Amém. Infelizmente, gente, por causa de ego, o diabo está dentro da igreja. Alguém aqui se sente muito indignado quando vê, por exemplo, igrejas sendo incendiadas, pastores sendo presos, cristãos sendo mortos? Alguém fica indignado aqui? Eu fico profundamente indignada. Mas você sabe uma outra coisa que causa muita indignação? É a destruição interna. Tem pastores presos, tem igrejas incendiadas, tem cristãos sendo assassinados, mas tem muito mais destruição acontecendo dentro da igreja do que do lado de fora. E isso a gente não vê tanto quanto a gente deveria enxergar. Disputas internas. Uma vez, uma moça mudou de cidade e me pediu indicação de uma igreja. E ela e o marido eram excelentes em terapia de casal. Aí eu falei assim, olha, vai para essa igreja lá, eles não têm esse ministério, eles vão receber você de braços abertos, porque você vai poder abrir esse ministério dentro da igreja e ajudar os casais de lá. E eles chegaram entusiasmados, mostrando aquilo que podia contribuir. 3 meses depois, eles saíram da igreja. 1 ano depois, eu perguntei para eles, e aí, está indo bem lá? Não, Elizabeth, a gente saiu 3 meses depois. Eu falei, mas por quê? Porque eles acharam que a gente estava querendo projeção e foram afastando a gente, afastando. Quando a gente viu, estavam as panelinhas reunidas e a gente de fora, a gente não conseguia entrar de jeito nenhum. Isso é destruição interna, certo? Infelizmente, hoje, o que mais a gente vê é um pastor brigando com o outro, é um acusando o outro, e não percebe o quanto de pessoas que estão sendo destruídas por causa dessa briga de ego entre eles. Gente, Jesus está voltando. Você já imaginou o peso que vai ser saber que muita gente vai para o inferno porque você estava disputando lugar com outra pessoa? Gente, a igreja está sendo minada por dentro. E olha, é muito mais difícil você lidar com quem está dentro da igreja do que quem está fora. Porque lá fora, quem está lá fora sabe que está perdido. Mas quem está aqui dentro não tem a cabeça aberta porque acha que está no lugar certo, que está na posição certa. Quem está me entendendo? Gente, na parábola do filho pródigo, o filho mais novo pegou a herança que tinha, ofendeu demais o pai dele. Pegou a herança que tinha e destruiu, foi para o mundo, foi curtir o que estava no mundo. Mas chegou no fim da linha, no fundo do poço, e percebeu a bobagem que tinha feito. Tomou consciência de que no mundo nada tinha para ele, para oferecer a ele. Ele tomou consciência que ele estava perdido, miserável, pobre, arrasado, acabado. E aí ele voltou com disposição para ser empregado do pai. Foi recebido com honras pelo pai dele. Só que o filho mais velho estava lá. E o filho mais velho não gostou da volta dele. E o filho mais velho chamou o empregado para perguntar que festa era aquela que está acontecendo. Olha só, o filho mais velho, de dentro de casa, ele não chamou nem o pai, ele chamou o empregado. Falta de intimidade com o pai. Tem gente dentro da igreja que não tem intimidade com Deus. Mas ele estava ali dentro. E aí ele foi perguntar para o pai foi atrás dele. Porque Deus quer todo mundo, Deus quer encontrar o que está perdido lá, Deus quer resgatar o que está perdido aqui, Deus não quer perder ninguém. E aí Deus foi falar com ele. E ele disse, eu estou aqui, te sirvo, faço tudo certo, tudo bonitinho. O senhor não me deu nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. E o pai falou assim, como não? Tudo aqui é seu. Você não aproveitou porque não quis. Você não festejou com seus amigos porque não quis. Mas era tudo seu. Tem gente dentro da igreja se firmando naquilo que está fazendo bonitinho.
estou cumprindo todos os mandamentos, estou trabalhando na obra de Deus, estou fazendo tudo certo, sou ativista na obra de Deus, sou imperativo na obra de Deus. Gente, isso não vai levar ninguém para o céu, não, se o seu coração não estiver no Senhor. Amém, gente? Isso não é passaporte para o céu. Por isso, gente, que é muito mais fácil resgatar o que está perdido no mundo do que resgatar o que está perdido dentro de casa. E eu quero dizer para você que a gente precisa acordar. A gente não pode pensar que a gente está de pé. Quem pensa que está de pé, cuidado para não cair. E quando eu penso nisso, eu penso na minha vida. E eu falo assim, Senhor, não me deixa cair. Não me deixa ser enganado. Não me deixa pensar que eu estou muito bem. Por mais bonito que seja a obra que você estiver fazendo, por mais grandioso que seja o seu projeto, nunca se engrandeça, porque se você está fazendo esse projeto e ele funciona, ele dá certo, é Deus. Não é você. Me entendeu? Porque sozinho você não faria nada disso. Se tirar o Espírito Santo da jogada, se tirar o Espírito Santo do projeto, não sobra mais nada. Porque a gente não é ninguém sem Ele. Deus capacita, Deus dá oportunidade, Deus abre caminhos, Deus abre porta, Deus assina embaixo em projeto e depois as pessoas pensam, nossa, olha o que eu fiz. Você nada, querido, você não fez coisa nenhuma. Eu não faço coisa nenhuma. Eu falo para o Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, porque de mim eu não tenho nada, não vai sair coisa, nem uma palavra vai sair. Querido, porque discurso bonito, querido, muita gente pode estudar e fazer, mas discurso bonito não entra no coração de ninguém. O que entra no coração das pessoas é a palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que entra no coração. Amém, gente? Olha, a gente é muito iludido. Uma vez, quando aconteceu a abolição da escravatura nos Estados Unidos, a lei foi assinada. Então, não existia mais escravidão. Foi assinada a lei, alguns escravos descobriram e simplesmente largaram tudo e saíram. Nem olharam para trás. Deixaram as ferramentas e foram embora. Aí eles foram passando, livres. Alguns outros escravos de outras fazendas viram aqueles escravos passando de longe. E o comportamento deles, o andar dele, a postura deles era diferente. Porque a postura de quem está livre é diferente. E eles olharam aqueles e falaram assim, nossa, a libertação aconteceu. Foi assinada a lei, a escravatura acabou. E eles largaram tudo e acompanharam aqueles que estavam livres. Porque quando você se comporta como quem tomou posse da liberdade, sua postura é diferente. E você atrai outras pessoas para você. E eles atraíram outras pessoas para eles, que seguiram eles. Só, querido, que teve outros, que os patrões, os donos, disseram, não, isso é mentira. Aconteceu nada, isso é boato. O diabo faz isso, né? Pega uma verdade e diz que é boato. Pega uma coisa que está acontecendo, diz que aquilo ali é teoria da conspiração. Né? É assim que o diabo faz. E aí, e muita gente cai nesse engano, infelizmente. E alguns descobriram que os patrões estavam mentindo, disseram não, o senhor está enganando a gente. E aí o patrão não teve outro jeito, o que ele fez? Não, então vocês são livres, vocês estão livres, mas eu queria que vocês continuassem aqui, eu pago um salário para vocês. Pagaram uma miséria de salário para eles, mas eles teriam casa, comida, e eles ficaram por migalhas. Olha, gente, tem muita gente com título de livre em Deus, mas aceitando migalhas do diabo. A gente tem que tomar cuidado. Se você tem o título de livre, liberto por Deus, mas o seu pé está lá no mundo, aceitando as migalhinhas do mundo, não se engane, porque Jesus sabe que você está vivendo esse tipo de coisa e você teve a oportunidade de saber a verdade.
Tem gente que fala assim, o diabo me enganou. O diabo engana quem deixa. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe que a libertação aconteceu. Quem conhece a palavra de Deus sabe que Jesus já nos libertou. Não existe escravidão mais, a não ser para aquele que aceita a escravidão. Tem gente que ainda está preso em vícios, em comportamentos que são contrários à palavra de Deus e diz, mas eu não consigo romper. Quem diz que Jesus mandou você romper sozinho? Ele falou, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Pede socorro para o Senhor. Senhor, eu não consigo abrir mão disso, não consigo mudar aquilo, não consigo ultrapassar isso aqui. Então segura na minha mão. Jesus te tira do fundo do poço e te levanta, querido. Pedro estava lá afundado já, porque estava com medo. Jesus foi lá, arrancou ele debaixo d'água. Então você só afunda se você não clamar pelo nome de Jesus. Porque se você clamar, Jesus te resgata de novo. Não tem desculpa, querido. A libertação já foi assinada pelo sangue de Jesus. Ninguém pode dizer que é escravo mais, a não ser que você queira aceitar as migalhinhas que o diabo te oferece no mundo. Tá certo? Então, mas para ser livre, você tem que assumir a responsabilidade. Aqueles escravos que largaram tudo e saíram, eles não tinham dinheiro, casa, não sabiam para onde ir, mas eles tinham algo precioso, a liberdade. A gente não precisa do mundo. Você pode abandonar tudo que o diabo te dá e sair como livre. Eu tenho a liberdade. E mesmo que você não tenha tudo o que você quer nessa vida, a sua morada no céu já foi construída por Jesus. Ele falou, está sendo preparado. Isso ele já falou há muito tempo. Quando ele falou, está sendo preparado, já tinha sido preparado. Então a gente não tem que ter medo disso. Agora, para fazer o que essas mulheres fizeram, a gente tem que vencer uma coisa chamada autossabotagem. E olha como a gente se sabota. E a gente nem sabe que está se sabotando. A gente se sabota porque se deixa levar pela insegurança. Às vezes Deus vai colocar no teu coração um grande projeto. Algo tremendo para você fazer. E aí a insegurança vai fazer você dizer assim, quem sou eu? Quem sou eu para fazer algo grande? Quem eram aquelas mulheres, gente? Não eram contadas, não tinham voz, não tinham autoridade, não tinham direito. Quem eram elas? Quem somos nós? Alguém chamado por Deus, está me entendendo? Porque se Deus te chamar, pode ter certeza que Ele já te capacitou. Você que não viu. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Ele mandou fazer... Deus não gosta de qualquer coisa não, tá? Deus gosta de excelência. Deus gosta de excelência, tá certo? Então, quando Deus mandou fazer o tabernáculo, Ele mandou fazer bonito, gente. Ele escolheu a cor da cortina, azul, púrpura. Não é isso? Exatamente, cor da realeza. Jesus mandou fazer alfinete de ouro para unir uma cortina com a outra. Só que ele falou para um povo que veio de 400 anos de escravidão, que só sabia ser escravo, não tinha capacidade para nada, não tinha talento para nada. Aí o que ele fez? Ele falou assim, faz isso, mandou tudinho para Moisés e disse, já capacitei fulano para fazer isso, já capacitei ciclano para fazer aquilo, já capacitei fulano para fazer, glória a Deus. Ô, gente, é tremendo isso. Não diga, porque eu, não diga quem sou eu. Se Deus te levantou e te chamou e já capacitou, Deus não é doido, não é responsável não, querido. Você tem que vencer você mesmo, você tem que vencer suas inseguranças. Você tem que vencer o seu sentimento de culpa, como a Carla falou aqui ontem. Quantas amarras do passado estão prendendo você? Aquilo que disseram para você na sua infância que você era. Você não é capaz, você não é ninguém, você não pode, você não consegue. Acontece que Deus tem autoridade acima do teu pai e da tua mãe. E Deus está dizendo, eu te fiz com poder, com capacidade, então acredita em mim. É isso que Deus está dizendo. A gente acredita em espelhos arranhados.
Nossos pais, queridos, a gente tem que amar, mas eles foram filhos de outras pessoas, que foram filhos de outras. E é geração atrás de geração, com pessoas arranhadas pela história. Você não pode direcionar a sua vida a partir da imagem que o outro tem de você, mas da imagem que Deus tem de você. Então, descubra o que Deus pensa sobre você. Amém? Talvez você pense assim, mas eu não tenho faculdade, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu não tenho pós-doutorado, o outro tem. E aí o que eu faço se eu não tenho título nenhum? Qual o título que essas mulheres tinham, gente? Mulheres que marcaram a história, mulheres que mudaram a vida de outras, mulheres que estão escritas no livro mais lido da história da humanidade, mulheres que são até hoje contadas a história delas por nós e que vão continuar sendo contadas, e elas não tinham título nenhum. Então não pensa você que você pode dizer, eu sou uma simples dona de casa. Você é uma serva do Deus Altíssimo. Eu não estudei. Quem disse que Deus precisa do seu estudo? Deus precisa da sua boa vontade, Deus precisa da tua escolha. Deus precisa da sua determinação. Quem pode dizer amém aí? Ele não precisa de título de ninguém. Ele capacita todo mundo. Sabe alguém que foi apresentada na Bíblia com o título pior da história? E Deus transformou? Raabe. Raabe foi apresentada na história como prostituta. Você quer um título pior para ser apresentado? Prostituta dentro de um povo cruel, ruim. Imagina prostituta de homens que fazia parte daquele povo que fazia tudo contrário ao que Deus queria. Era muito suja a vida que ela tinha levado. É verdade ou não era? Pois é, mas essa mulher, em algum momento da história, Deus deu a ela a oportunidade de uma nova escolha. E ela escolheu o certo. E Deus mudou a história dela. E sabe qual foi o final? Hoje a gente lê ela na linhagem do rei Davi. Né? Na linhagem de Jesus, gente. Uma mulher que foi apresentada como prostituta, o pior título que tinha. Acontece que em um momento da história dessa mulher, ela percebeu que ela precisava tomar uma decisão. Tem hora que você vai chegar no momento da sua história, e esse momento é agora, é hoje. Deus te trouxe aqui por um momento preciso da sua história, para você sair daqui com uma decisão a você tomar. E esse momento da história, você vai pensar, vou viver como antes ou vou transformar a minha vida? Vou viver como vivi até agora ou vou fazer alguma coisa nova? Era a chance daquela mulher ter uma vida nova. E ela arriscou a vida dela e da família dela por uma fé num Deus que ela nem conhecia direito. Ela ouvia falar. Mas sabe o que marcou a vida daquela mulher? O comportamento daqueles dois homens que chegaram na casa dela, não abusaram dela. Certo? Foram homens honestos. A postura deles, dos dois, mostrou para ela quem era o Deus. Hoje, gente, a sua postura vai mostrar para outros quem é o Deus que você serve. Então, cuidado com a maneira com que você age. Você pode falar bonito, mas se a sua vida não condiz com o que você está falando, as outras pessoas não vão ver Deus na tua vida. Então não importa o que você viveu até aqui, não importa se a vida tenha sido de fracasso, de comodismo, ou uma vida cheia de pecado, não interessa. A escolha que você fizer a partir de agora, é isso que vai valer para Deus agora. Amém? É o que você decidir agora, querido. Então, sai do comodismo. Porque isso é autossabotagem. Nossa mente tem a tendência a gostar daquilo que a gente já conhece. A nossa mente tem a tendência a nos levar para aquele lugar que é conhecido. Tem gente que vive anos e anos na dor, porque a dor é um lugar que ela conhece. Tem gente que vive anos e anos num relacionamento abusivo, porque ela está acostumada com abuso desde que ela é pequenininha. Então ela sofre, mas essa casa, esse lugar abusivo, ela conhece todos os cômodos, ela fecha o olho e sabe onde está tudo. É de dor, mas é conhecido. Então está na hora de romper. Porque Deus não te trouxe para ficar numa dor conhecida. Ele te trouxe para te dar uma novidade de vida. Amém, gente? Então a gente precisa sair desse lugar cômodo. E sair, querido, porque não é por causa da gente. Eu sei que tem pessoas que já disseram para mim assim,
Olha, Elizabeth, eu sei que Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo, mas quer saber? Não quero não. Eu prefiro ficar quietinha aqui. Minha vida está tão confortável. Eu tenho tudo que eu preciso. Não estou com vontade de fazer isso. Eu sei que Deus já deixou claro, mas eu gosto do meu estilo de vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Não se trata de você. Se trata de uma obra que depende de que Deus está contando com você. Então não dá para você fazer uma escolha a partir do que você está com vontade de fazer, me entende? Não é uma escolha a partir do que é cômodo ou não para você. É daquilo que Deus espera que você faça, porque ninguém veio aqui para dormir. Você veio aqui para trabalhar, você veio aqui para crescer. Na eternidade você descansa, querido. Eu sei que a gente precisa de momentos de descanso aqui, de lazer, isso aqui é muito bom que está acontecendo aqui, não é? Você tem momentos de relaxamento, momento de alegria, momento de comunhão com as pessoas, faz parte da vida. Você tem que cuidar de você, você tem que abastecer você. Você não pode simplesmente se desgastar o tempo todo. Porém, você tem que entender que aquilo que Deus coloca na tua mão não tem escolha. Porque se você não fizer, vidas vão deixar de ser abençoadas. Então não se trata do que é confortável para você, mas se trata do que Deus espera que você faça, porque Ele te capacitou para isso. Então não enterre talentos que Deus colocou dentro de você. Ele colocou para investir. Amém, gente? Outra forma de autossabotagem, essas mulheres enfrentaram medo da crítica. Nossa, e o que Moisés vai falar da gente? O que os líderes, os príncipes, né, a congregação vai falar da gente depois? E que nada, querida, elas não pensaram nada disso, não. Elas simplesmente fizeram aquilo que tinha que fazer. Quantas pessoas se escondem? Porque não quero aparecer, não, eu não quero fazer isso aqui, não, porque as pessoas vão falar de mim. Aí você tem medo da expectativa que o outro tenha a seu respeito, e aí você vai ficando ali quietinha, com medo de ser criticada. Você vai ser criticada de todas as formas, querida. Não tem como abrir mão da crítica, não. Encara logo esse negócio. Porque se você ficar parada, você vai ser criticada de acomodada. Se você fizer, você vai ser criticada por aqueles que não querem fazer nada e viu você fazendo. Está me entendendo? De todo jeito você vai ser criticada. Agora pensa uma coisa, Jesus fez tudo certo e foi criticado. Você não quer ser criticado por causa de quê? Você é mais importante? Quer passar pela vida sem crítica nenhuma, querido? Então para de se guiar com medo de pessoas que não constrói nada. Cuidado com crítica construtiva de quem nada constrói. Ah, mas é crítica construtiva. Construiu alguma coisa? Eu aceito a sua crítica, porque eu vou aprender com você. Não construiu nada? Então constrói primeiro, depois você me conta. Está entendendo, gente? Então a gente tem que parar de ficar com medo da crítica, a necessidade de ser aprovado por todo mundo. Jesus fez tudo certo e não foi aprovado. Então está na hora da gente olhar para Jesus e falar assim, tudo bem, Senhor, eu estou indo. E a hora que você criticar, você saiba que quem agrada o mundo não agrada a Deus. Quem agradar a Deus vai ser criticado pelo mundo. Cada vez que você for criticado pelo mundo, você vai saber, opa, tem uma estrelinha mais no céu para mim. Encara isso, querido. Outras pessoas que têm medo da crítica é porque tem muito medo de errar. Aí tem gente que fica esperando a perfeição. Não, eu vou fazer isso, mas peraí, tem que ser melhor. Aí não posso apresentar ainda, porque não posso dar outro passo enquanto não melhorar mais. E vai passando a vida e você não chegou a esse lugar de perfeição. Eu sempre ouço essa frase todo dia no Instagram por alguém que dá curso e fala que o feito é melhor que o perfeito. Não fica correndo atrás de perfeição. Faça, porque à medida que você faz, você se aperfeiçoa. Você não vai esperar o perfeito primeiro. Essas meninas não ficaram lá e planejando discurso e falaram assim, não, vamos organizar tudo, vamos planejar tudo, vamos pensar em tudo, daqui um ano a gente faz. Daqui um ano essa morre de fome, que eu não tinha mais nada. Tá certo? Então é agora, tem a hora certa de fazer a coisa, querido. O medo de errar, a necessidade de perfeição é orgulho. É orgulho. Isso é orgulho, sabe por quê? Todo mundo na vida erra. Só você que quer passar ileso, sem errar? Então você é orgulhoso. Tá certo? Só você quer passar sem cometer um vacilo? O mundo inteiro erra. Desde o primeiro homem, primeira mulher que nasceu, comete milhares de erros. Você não quer?
Então tem que encarar isso, a gente tem que ser mais humilde. Todo mundo aprende com erro, gente. Se você fizer tudo certo, você vai continuar fazendo tudo certo. O dia que você erra, você aprimora. Porque o erro, ele te sacode. O erro te mostra algo a mais. O erro te mostra como você vai avançar. O erro te mostra como corrigir. O erro faz você crescer. Me entende? Então, seja aliado do seu erro e não contra ele. Errei, deixa eu ver o que eu fiz de ruim aqui. E o erro vai humanizando você, porque você vai entendendo que você não é melhor do que ninguém, entendeu? As pessoas erram e aproveitam os acertos. Você vai se tornando uma pessoa entendendo que você é humana. E esse é o processo de todo mundo. Dizem que os homens mais ricos do mundo, os mais bem-sucedidos do mundo, fracassaram pelo menos 10 vezes. Aí eu fico pensando, como que alguém fracassa uma vez e levanta para fracassar a segunda? Se ele levantou para fracassar a terceira, é porque no segundo tombo ele se levantou, não foi? Até a 9ª vez, até a 10ª vez, se ele levantou, porque todas as outras quedas ele se levantou, ele se ergueu. E ele ergueu com um aprendizado novo. Ele ergueu com uma novidade. Ele ergueu com algo diferente. Você está me entendendo aqui, gente? E cada vez que você se ergue com algo novo, você se prepara com mais força. E aí, quando você chega lá em cima, querido, ninguém te derruba mais, porque você já aprendeu tudo que Deus queria te ensinar, certo? Então, essas mulheres, elas encararam a possibilidade de errar. Se você não for, nunca vai saber se vai acertar ou não vai acertar. Não adianta a gente fugir da dor, não. Está todo mundo querendo fugir da dor, fugir da sensação ruim de fracasso. Enfrenta, porque essa sensação vai te ensinar. E mais, para a gente ir para o final. Outra coisa para que a gente consiga realizar o projeto que Deus tem para nós. Essas mulheres não economizaram ousadia. Vocês têm noção? Vocês prestaram atenção no que elas falaram? Elas disseram tudo, elas não economizaram na ousadia. Eu vou ler de novo aqui o que elas fizeram. Olha só, elas se apresentaram. Primeiro eu vou repetir. Se apresentaram diante de Eleazar o sacerdote, diante de Moisés, diante dos príncipes, de toda a congregação. Toda a congregação. E olha só o que elas disseram. Nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava no meio da congregação daqueles que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Ele morreu no seu próprio pecado e ele não teve filhos. Por quê? Se tiraria o nome de nosso pai do meio da nossa família só porque ele não teve filho? Nos dê a possessão entre os irmãos de nosso pai. Oh, Jesus! Não deixou nada sem ser dito, certo? Não mediu palavras, foi com tudo. Não é? É aquela história, já chegou com o pé no peito, não é isso? Chegou chegando, assumiu a responsabilidade daquela situação, sem medo de fracassar e sem se economizar. E eu quero fechar com isso aqui. Ô, gente, não se economiza, não. Não vai com um pé dentro e outro fora, não. Planta os 2 pés no teu projeto. Tem gente que fala assim, vou botar um pé dentro e outro fora. Se não der certo, eu volto. Se você botar um pé dentro e outro fora, a tua mente está dividida. Me entendeu? Se a sua mente está dividida, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Quer 100% de acerto, querido, diante de Deus, mesmo que seja errado, mesmo que você cometa um vacilo, diante de Deus você está dentro da vontade dele? Porque às vezes quando a gente erra, querido, está dentro da vontade de Deus, porque dentro do erro tem o acerto que você precisa corrigir, tá certo? Então fracassar não é não corresponder ao que Deus quer, porque às vezes Deus permite o fracasso para que a gente aprenda mais lições. Para nos treinar mais, nos capacitar, nos fortalecer. Então, bota os 2 pés nesse projeto. Tá certo? Porque aí a sua mente está 100% presente ali. Quem está me compreendendo? Então, não se economize. Vá
com tudo que você tem, porque quem dirige o teu projeto é o dono do mundo. Não é diretor da terra, não, querido, é diretor do céu. É aquele que falou, haja e tudo aconteceu. É aquele que comanda e controla cada passo da sua vida, cada tempo seu, cada minuto do seu dia. Você está me entendendo? Então, confia no Deus Todo-Poderoso. Você não confia em você, tudo bem, querido, mas confia naquele que te chamou. Amém? Ele que te chamou tem responsabilidade. Ele que te chamou vai fazer cumprir o propósito dele. Não é por sua causa, não, é por causa dele. Certo? É por causa da obra dele e do propósito dele. E agora, seja excelente em tudo que você fizer. Não importa o tamanho da sua obra, seja excelente. Tem gente que espera ser grande para ser excelente, nunca vai ser grande. Quem não é excelente no pequeno, jamais vai ser excelente no grande, porque não vai chegar lá. A Carla falou sobre a paixão que ela tem por a história de Moisés. Eu amo José. Eu amo a história de José. Cada vez que eu leio a história de José, tem algo novo para aprender com aquele menino. Não é não? Essa história é fantástica. E essa história eu queria enxugar uma coisa aqui para mostrar para você o que é a busca pela excelência. José, querido, ele foi vendido como escravo. Mas ele não agiu como escravo. José, alguém disse que ele era escravo, mas ele dentro dele disse, eu não sou escravo. Se ele te entendesse que ele era escravo, ele teria que viver como escravo. Se ele vivesse como escravo, ele nunca saía daquele posto. Ele jamais passaria de escravo para administrador. Se ele passou de escravo para administrador, é porque ele agiu como administrador desde o início. Então, se você quer chegar a um determinado patamar na sua vida, começa a agir de acordo com esse patamar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É muito sério o que eu estou falando. Você quer chegar aqui, começa a ter postura de quem está aqui. Quer realizar isso aqui, começa a agir como quem está realizando isso aqui, dessa altura. José se comportou como alguém que sabia administrar. Como alguém que pelo menos queria aprender, porque foi isso que ele fez. Ele chegou buscando, tentando aprender o que é que estava acontecendo ali, e o interesse dele de fazer o melhor foi tão grande, que o dono dele, o homem que comprou ele, falou assim, nossa, isso é desperdício de talento. Esse cara pode administrar meus negócios. Olha, tem gente que fala assim, eu finjo que trabalho porque que o outro finge que me paga. Isso é burrice. Você está agindo contra você, porque se você fingir que trabalha, ninguém vai entender e perceber qual é a capacidade que você tem. Então, te paga um pouco, querido, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque o salário dele é muito alto. Se não for na terra, vai ser no céu. Se você fizer aquilo conforme está fazendo para o Senhor, com excelência, Ele te recompensa e Ele vai fazer abrir os olhos de alguém para perceber a capacidade que está em você. Mas se você fingir que sabe e não mostrar nada, querido, ninguém vai ver sua capacidade. Aliás, se você agir como quem não é nada, vão olhar e não vão ver nada. Seja qual for o salário que te pagam, seja qual for o cargo que você ocupa na igreja, seja a melhor pessoa que você pode fazer, porque você está trabalhando para Deus. Não faça de conta que está fazendo alguma coisa, faça de verdade, porque Deus é quem vai te honrar. Amém? E Deus honrou José. Colocou ele como administrador, e ele foi brilhante, ele foi tremendamente brilhante. Só que às vezes a gente pensa, não, e se eu for bom, se eu fizer tudo certo, eu vou subir assim que nem um cometa. Não, querido, muitas vezes a vida da gente é como o gráfico de eletroencefalograma. Uma hora você sobe, outra hora você desce, outra hora você sobe, outra hora você desce. Cada vez que você desce, você aprende alguma coisa para subir mais alto. É assim que funciona. A vida é injusta. Tem gente que acha que se fizer tudo certo para Deus, a vida vai ser justa. Não vai não. Para José não foi, não é para mim, nem é para você. Você vai ser enganado, você vai levar a rasteira de alguém.
Tá? Você vai ser injustiçado e é a vida, é isso. Aceite. A José viveu isso. Por que você não pode viver e nem eu? A gente sobrevive a isso. A gente tem que sair desse milindre de achar que tudo tem que dar certo na vida da gente. Não dá, gente. Você não está num paraíso. O paraíso já foi. Adão e Eva já perdeu. Aí quando eu falo isso, tem gente que fica com raiva. Fala assim, poxa, mas eu tenho que pagar caro pela escolha de alguém que fez há não sei quantos 1000 anos atrás. Eu falei assim, não, querido, você não tem que pagar, não. Jesus também não achou justo pagar. Por isso que ele veio no mundo para te dar uma chance de uma escolha própria. Você não vive pela escolha de Adão e Eva. Você vive pela escolha da cruz. Se você quiser uma vida diferente, escolha seguir Jesus, porque ele morreu na cruz para te dar uma nova chance. Ele não está te prendendo no pecado e na escolha de Adão e Eva, não. Ele te deu uma oportunidade. Então, escolha baseado na chance que ele está te dando. José foi injustamente condenado e foi para a prisão. Quando ele chegou na prisão, ele está pensando que José chegou lá desanimado e se sentindo um derrotado, com certeza o coração dele devia estar muito triste, porque ninguém é injustiçado, vai para a prisão e fica feliz, não. Ele devia estar muito triste, mas ele era um cara que tinha um foco, e o foco dele estava lá naquele sonho que Deus colocou na mente dele quando ele era jovem. Aquele sonho motivou ele crescer, motivou ele suportar, persistir, dar mais um passo. Um dia aquele sonho vai se realizar. Um dia o projeto de Deus vai se realizar na tua vida. Se você não desistir, você vai passar pelos altos e baixos, mas você vai chegar lá. A única pessoa que pode impedir você de chegar no projeto de Deus é você. Se você decidir parar, se você decidir não resistir e não persistir, a escolha é sua, querido. José entrou naquela prisão e começou a ver a desorganização que estava ali. Ó. E a partir do momento que ele foi vendo a desorganização, ele foi apontando. Olha, isso aqui pode ser melhor, aquilo ali pode ser melhor. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Viram que ele sabia muito, pegaram a chave da prisão e entregaram para ele. Toma, administra você é mais capaz do que a gente. Mas por quê? Porque ele mostrou. Porque ele foi melhor, ele não estava sendo pago para nada, ele era prisioneiro, ele não estava ganhando nada, mas ele deu o melhor dele. Não importa se você não está ganhando nada, não importa se você não está sendo reconhecido, não importa, dê o seu melhor, porque um dia Deus te honra. Deus te honra. E aí Deus honrou José. Deu a oportunidade para ele de interpretar o sonho de 2 prisioneiros. Um morreu, o outro voltou para o palácio. Voltou a servir o rei. E ele falou assim, lembra de mim quando você chegar lá. E o cara esqueceu dele 2 anos. Sabe por quê? Porque você pode ter um grande projeto. E aí o projeto, você faz o melhor para ele, tem tudo para dar certo, e as coisas não acontecem. E você fala, será que eu fiz errado? Será que não era para ser feito? Não, querido, mas tem o tempo certo da história para ele acontecer. Tinha o tempo certo da história para José sair dali. Então, não espere o tempo certo para fazer o certo. Vai fazendo enquanto o tempo de Deus não chega. Não fica de braços cruzados esperando o tempo de Deus chegar. Porque enquanto o tempo de Deus não chega, é o seu tempo de agir. Deus está esperando você fazer o que você tem que fazer. Não espere Deus sinalizar que é agora. Faça enquanto espera. Me compreendeu, gente? É isso que Deus está esperando a gente fazer. Foi isso que José fez. Enquanto ele esperava o tempo de Deus, ele realizava. O tempo todo ele realizava. O tempo todo ele se esforçava. O tempo todo ele era excelente. O tempo todo ele fazia além. No tempo certo, 2 anos depois, José foi chamado porque o rei teve um sonho e ninguém interpretou. E sabe por que ninguém interpretou? Porque Deus não deixou. Não é porque não tinha sábio naquela época, não. É porque Deus não deixou. Quando chegar o seu tempo, querida, Deus pode mover céus e terras, certo? Mas Ele vai abrir aquilo que é para o seu projeto realizar. Porque o projeto não é seu, o projeto é dele. E não é para a sua glória, é para a glória dele. Por isso que Ele vai fazer. Então não peça a Deus como se você merecesse. Porque tem gente que pede a Deus, mas Deus, eu fiz tudo certo, eu mereço, eu quero, eu exijo, eu gosto disso, eu quero aquilo. Não, seja humilde.
Senhor, eu estou aqui para te servir, para glorificar o teu nome. Se for para a glória de Deus, ele vai fazer. E aí, José foi chamado para interpretar o sonho. E aí a gente pensa assim, José interpretou o sonho do rei, por isso ele foi governador. Foi não. Não foi mesmo. Se José interpretasse o sonho do rei apenas, ele ia ganhar uma corrente de ouro, ele ia ganhar uma casa legal, ele ia ficar ali do lado, sendo a pessoa que ia dar conselho. Você sabe por que que José foi governador? Porque ele fez além do que pediram para ele. Ele decifrou o sonho, interpretou o sonho e deu a solução. Se você fizer a conta, você vai ficar no básico. Se você fizer além, você sobe e vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Entendeu? Então, faça além, não espere chegar no topo para se responsabilizar, para assumir, para dar o seu melhor. Comece o seu melhor agora. Se você for fiel no pequeno, você vai ser fiel no grande. Amém, gente? Eu espero que a gente saia daqui hoje com a garra dessas 5 mulheres. Não porque elas foram tremendamente corajosas, mas porque elas agiram independente do medo.